Finalmente, a Câmara Municipal de São Luís aprovou a LOA, Lei Orçamentária Anual, e liberou para o prefeito Eduardo Braide 6 bilhões de reais para poder gastar durante todo esse ano. Braide mandou essa lei orçamentária, essa LOA, há 6 meses atrás, como ele disse. Ainda agora, em um vídeo, ele teve também 6 meses para preparar um orçamento bem redondinho de como ele iria executar o orçamento durante esse ano, ou então durante até abril. Será que ele vai ser candidato a governador? Mas esse aqui não é o assunto. O assunto é que teve 3 mudanças pontuais e eu julgo como importantes. A mais importante delas foi incluir no orçamento deste ano os recursos para o passe livre. Voltando aqui, recebi uma ligação e não deu para continuar. A gente estava aqui falando sobre a aprovação da LOA, né? E a mudança mais importante que eu achei foi incluir esses 15 milhões de reais no orçamento para esse ano. O relator da LOA, o vereador Raimundo Penha, se pronunciou e destacou sobre essa inclusão aí histórica para poder implementar o passe livre. Ele lembrou uma coisa importante e interessante também. O passe livre foi o candidato mais votado nas eleições passadas. Teve mais voto que vereador, teve mais voto que todos os vereadores, teve mais voto também que o prefeito de São Luís. Agora eu quero saber se o prefeito vai vetar isso. O prefeito também se pronunciou sobre isso, já está putaço das emendas que foram colocadas, e o vereador Douglas Pinto. A gente vai trazer todas, mas primeiro aqui você olha o que o Raimundo Penha colocou. Para mim, o mais importante foi que esse tempo serviu para amadurecermos e garantirmos 15 milhões para a implantação inicial do passe livre. O passe livre ele teve mais votos do que a nossa votação para vereador, juntando os nossos votos. O passe livre foi uma proposta mais votada do que o prefeito Eduardo Braide. Então ele é um sentimento da sociedade. Aí eu fiquei surpreso, ou talvez não, né? Com a fala do vereador Douglas Pinto. Ele, mais uma vez, para defender o prefeito Eduardo Braide, ele tira as prerrogativas dos vereadores, que é legislar. Para o vereador Douglas Pinto, o que os vereadores fizeram hoje, emendar uma LOA, não é legislar. Bora olhar aqui antes o vídeo. As emendas, elas atrapalham um pouco a gestão pública, porque por isso nós somos contra essas 2 emendas. Uma delas diz respeito aos créditos adicionais que o prefeito tem direito de fazer remanejamento no orçamento da cidade. Quem foi eleito para ser prefeito da cidade foi o Eduardo Braide, não foram os vereadores. Então não somos nós que temos que decidir numa emenda ao orçamento de que forma que o recurso tem que ser utilizado e qual percentual para cada secretaria. Não, Douglas, não. O que os vereadores fizeram, eles querem que o prefeito siga o orçamento que foi colocado. Siga o orçamento que foi colocado. E por quê? Vamos pegar um exemplo desse remanejamento. O orçamento é uma peça fictícia. O prefeito ele quer que a Câmara seja um cartório e ele entrega para a Câmara uma LOA, um orçamento que é fictício, porque na Secretaria de Cultura, ano passado, tinha previsto 20 milhões e ele suplementou, passou de 100 milhões de reais no orçamento para poder fazer cultura. Esse ano, ele não já sabia que ia gastar também mais de 100 milhões para poder fazer um bom carnaval, fazer um bom São João, fazer um bom aniversário da cidade, também fazer o Réveillon? Então não, o que os vereadores estão querendo é que o prefeito siga aquele planejamento que ele colocou. E aí o prefeito utiliza do mesmo artifício. Se os vereadores estão limitando, né, o prefeito tem 25% do orçamento para poder fazer o remanejo. O que os vereadores fizeram? Eles colocaram também 25% para fazer em cada secretaria. O Braide pode mexer 25% do orçamento que ele enviou para a Câmara, mudar 25% em cada secretaria. E o Braide também foi na mesma onda de querer desinformar a população mais uma vez. Quando finalmente o orçamento foi aprovado, ele foi aprovado com emendas apresentadas pelos vereadores que criam novas amarras e dificuldades
para que a prefeitura possa trabalhar. Prefeito, se os vereadores estão fazendo isso, é porque eles já observaram que você não está seguindo o orçamento que manda para a Câmara. Não está, né? E talvez tenha medo, né, de fazer mudanças maiores, que eles nem mexeram muito, fizeram 3 alterações somente. Do passe livre, que parece que você também já vai vetar, porque disse que nenhum vereador destinou suas emendas para o passe livre, não. Foi eleito, o passe livre foi eleito junto com você. Você também disse na primeira entrevista, depois da sua eleição, que iria respeitar a vontade do povo de fazer o passe livre e nunca incluiu o passe livre na LOA. E para fazer justiça com os eleitores, os vereadores fizeram isso nesse momento. E tem mais uma parte aqui do vídeo do Braide que a gente vai olhar agora. A primeira emenda, aprovada por 23 vereadores, reduziu a possibilidade de remanejamento e destinação de recursos para as secretarias. Para vocês terem uma ideia, se essa emenda aprovada pelos vereadores for mantida, eu terei que reduzir obras de drenagem profunda na cidade, asfaltamento de ruas, obras do trânsito livre. Não, peraí. Então, quer dizer que o orçamento aprovado hoje pela Câmara dos Vereadores vai atrapalhar ter asfalto, trânsito livre, construção de hospital, construção de pintura de escola. Não, Braide. O orçamento aprovado foi o que tu mandou. O que tua equipe toda planejou executar este ano. O único limite que tem é que seja remanejado de cada secretaria apenas 25%. Para quê? Para que se cumpra o que foi prometido por você. A Câmara está sendo um cartório para ti. A Câmara é uma mãe para ti e você não está sendo grato a ela. Sobre a Câmara é isso. Se você quiser ler, eu escrevi lá rapidamente do que foi a votação. Está lá no site da Carta Política, você coloca aqui, mas agora a gente vai falar de outra coisa. Falar de uma entrevista da ex-governadora e atual deputada federal, está licenciada do cargo para poder cuidar da sua saúde, Rosiana Sarney. Deu uma entrevista para a TV Mirante e que repercutiu aí em portais do Grupo Mirante, né, do Grupo Globo, aqui no Maranhão. Durante a entrevista para a TV Mirante, ela que deu entrevista para poder falar do seu retorno para o Maranhão e também sobre seu estado de saúde. E o repórter aproveitou para fazer aquela pergunta, né? O nome dela sempre é citado em pesquisas para o Senado e ele perguntou qual o futuro político da ex-governadora Rosiana Sarney. Vamos ver o que ela disse. Mas você tem que ter futuro pela frente, você tem que ter sonhos. A pessoa que não tem sonhos não vai para lugar nenhum. E eu tenho meus sonhos, claro que eu tenho. E eu penso, e eu nunca parei de fazer política, mesmo nos momentos mais complicados eu falei com todo mundo. E o que eu puder ajudar, evidentemente que eu vou ajudar. Eu sou uma política de muitos anos, tenho experiência, fui 4 vezes governadora, tenho experiência tanto na área do executivo quanto na área do legislativo, já fui líder de governo na Câmara Federal, no Senado Federal. Então, evidentemente que eu vou pensar e o que eu puder ajudar o Maranhão, eu ajudarei. A entrevista completa tá lá no Globoplay. Mas o importante aqui é dizer que ela sim está no jogo. Apesar da sua saúde, ela começa respondendo sobre o futuro político. Primeira coisa que ela fala, sua prioridade agora é cuidar da saúde. Isso ela deixa bem claro. Mas fiz o recorte apenas da possibilidade, né, de ela ser candidata a alguma coisa. Porque até pouco tempo se falava muito de que ela não seria nem candidata a deputada federal. Mas agora voltou para o jogo e pode ser candidata ao Senado Federal, né? E isso vai mudar o tabuleiro político. Pode até ser uma forma de levar o PT para o palanque do MDB aqui no Maranhão. Passou o carnaval, bom dia para você, voltando, né, dos stories de ontem, a Carta Stories, né? Então, passando o carnaval, o Lula teve uma tremenda ressaca de carnaval. Quarta-feira de cinzas, nada bem. Primeira pesquisa aconteceu e ele já parece
empatado com Bolsonaro. Sim, com Flávio Bolsonaro. A pesquisa foi feita pelo Instituto Atlas Intel Bloomberg, né? Esse instituto é o que tem um menor margem de erro, apenas 1% percentual de margem de erro, para mais ou para menos. Eu vou logo falar aqui qual é o intervalo de confiança de 95%, mas eu vou deixar mais fácil, deixar bem aqui embaixo todas as informações da pesquisa que eu vou comentar. E o carnaval foi um mau negócio para o Lula, viu? A popularidade dele deu uma pequena queda, o suficiente aí para o Flávio Bolsonaro poder encostar nele em um provável segundo turno, segundo a pesquisa realizada. Em janeiro ele tinha 44,9% em um cenário de segundo turno. Agora ele aparece com 46,3%. E Lula tinha 49,2% e agora aparece com 46,2%, né? Flávio com 46,3%, Lula com 46,2%. E o carnaval foi um mau negócio para o Lula, viu? A popularidade dele deu uma pequena queda, o suficiente aí para o Flávio Bolsonaro poder encostar nele em um provável segundo turno, segundo a pesquisa realizada. Em janeiro ele tinha 44,9% em um cenário de segundo turno. Agora ele aparece com 46,3%. E Lula tinha 49,2% e agora aparece com 46,2%, né? Flávio com 46,3%, Lula com 46,2%. Esse cenário mostra que essa eleição vai ser decidida nos detalhes, né? O Lula tinha surfado aí no vacilo feito pelo Eduardo Bolsonaro de querer ser um embaixador do atraso nos Estados Unidos, promovendo o tarifaço. O Lula conseguiu surfar, conseguiu superar esse tarifaço, o que lhe deu um pouco mais de popularidade. Mas agora, com o carnaval, ele mexeu num público sensível, que é o público evangélico, e também um público como um todo, né? E ainda teve ele saindo em defesa do STF e sugerindo que se tem mesmo que censurar a imprensa. O Flávio Bolsonaro, por outro lado, ele quer se distanciar um pouco do público consolidado que ele já tem, que é o público bolsonarista, e está caminhando mais para o centro. E ainda falando do Flávio Bolsonaro, como ele já entendeu. O público do pai dele, ele já tem. Não precisa, nessas eleições, ele está conversando com esse público. Então, a sua mensagem está sendo direcionada para um público mais de centro, que é o centro que vai decidir. Na verdade, é o centro que decide a eleição. Não é aquele que nem é de esquerda e nem é de direita. Então, ele fica observando o cenário como um todo e define o seu voto durante o processo eleitoral. E o Flávio está baixando a bola e está deixando um discurso menos ideológico. Já o Lula parece que não aprendeu com a história, né? Estava aí em viagem internacional e disse que quando voltar para o Brasil vai lá na Acadêmicos de Niterói dar um abraço em toda a turma e agradecer a homenagem que foi feita. Ele está querendo sugerir que a homenagem foi para a mãe dele. Não, Lula, foi para você a homenagem. Trazendo para o Maranhão, cada voto vai ser decisivo no Maranhão e no Nordeste. E a gente traz para o contexto de agora. O contexto em que o PT não sabe com quem vai caminhar. Não sabe se vai estar ao lado do Palácio dos Leões, não sabe se vai caminhar com o Eduardo Braide e não sabe se vai ter candidatura própria com o Felipe Camarão. Em relação a Eduardo Braide, aquelas anotações do Flávio Bolsonaro que vazaram, tem ali o nome de Braide como o nome mais próximo do seu espectro político, né? Então tá nessa situação e é muita água que ainda vai rolar. Agora, dia 1º de março, tem manifestação contra Toffoli, contra Lula e contra Alexandre de Moraes.